Perfeito, Danilo. Tudo certo. O que é a proposta do nosso tema é oferecer uma abordagem espírita em torno da temática identidade de gênero, que abarca muitas discussões modernas a respeito de alguns assuntos, alguns deles polêmicos no campo social, outro deles que influem bastante em termos de atuação no meio espírita e de compreensão em relação aos princípios da doutrina espírita. Portanto, nós, fazendo uma explicação breve, nós precisamos tratar de algumas questões fundamentais vinculadas ao espiritismo, à doutrina espírita e à filosofia espírita como tal, para podermos entender como funciona essa dinâmica que ficou conhecida modernamente como identidade de gênero, e podemos compreender um pouco mais sobre o que seria a visão espírita deste assunto. Para isso, nós precisamos fazer uma introdução mais filosófica, em seguida uma avaliação em termos mais psíquicos ou psicológicos, e em seguida entrarmos em alguns detalhes um pouco mais concretos, para, por fim, podermos avaliar o tema numa perspectiva mais moderna, mais odier, ok? Então, sem nos determos muito mais, vamos dar início à nossa explanação. Aqueles que nos assistem pelo YouTube, caso hajam perguntas a serem feitas, podem lançar nos comentários do vídeo, da transmissão, que os nossos moderadores vão ler para nós em seguida, ok? Primeira problemática que nós temos que lidar quando nós tratamos desse tema, identidade de gênero, é o problema da linguagem. Diz Martin Heidegger, o filósofo alemão, que a linguagem é determinante, é a casa do ser, do homem. E nós vivemos da linguagem e, por ela, nós entramos e travamos contato com o mundo, com a comunicação para com o mundo. E muitas vezes nós não nos entendemos em termos de nossas linguagens. Por conta disso, em muitos momentos, indivíduos mal intencionados ou bem intencionados propõem novas leituras de linguagem, novas formas de se comunicar, buscando assim adaptar a própria dinâmica de compreensão de muitos conceitos, de muitas ideias. Dentro dessa perspectiva, a ideia da sexualidade foi compreendida sob uma dinâmica muito restrita, muito limitada, e posteriormente, ao longo do século XX, muitos autores se envolveram no estudo dessas dinâmicas, e nesses estudos surgiram aos poucos novas formas de se expressar em termos de todas as funcionalidades, de todas as questões que tocam a dinâmica ou a questão da sexualidade humana como tal. Nesse sentido, é que surgiu o termo gênero, aurido do campo da linguística gramatical, no qual o termo gênero serve para diferenciar o aspecto masculino e feminino das palavras, gramaticalmente falando, não estando vinculado à ideia de sexualidade humana da perspectiva gramatical, sendo simplesmente a designação de feminino ou masculino como funcionalidade para algumas palavras em cada idioma. Assim, nós temos a cadeira como uma palavra feminina, temos o quadro como uma palavra masculina, em termos de gênero linguístico. Em 1950, e na década de 1950, o autor John Money, americano, voltado ao estudo da psiquiatria, da psicologia, do comportamento humano, ele propôs a ideia de gênero como um definidor de funções masculinas e femininas de comportamento sexual vinculado à psique humana, e propôs, já seguindo a linha de outros autores dos anos 30 e dos anos 40, que essa ideia deveria ser, a ideia de comportamento funcional, deveria ser dissociada da ideia de sexualidade, de definição sexual física, corpórea. Assim, no contexto de identidade de gênero, John Money, seguido posteriormente por outro influente psiquiatra americano, Robert Stoller, propuseram a ideia de identidade de gênero, como a identificação da pessoa com uma determinada funcionalidade masculina ou feminina, independentemente do sexo manifestado morfologicamente. E a essa pessoa atribuída socialmente por conta de seu organismo.
Com isso, muitas outras palavras e outras terminologias foram sendo alteradas. Antigamente, utilizava-se o termo preferências sexuais para designar os interesses sexuais de cada indivíduo. Posteriormente, alterado também, como primeira proposta pelo autor John Money, para orientação sexual, a terminologia utilizada amplamente hoje para definir os conceitos de heterossexual, homossexual e outros correlatos. Nesse sentido, em muitos momentos, nós nos confundimos em relação ao que nós estamos conversando. E nesse aspecto, o Espiritismo se antecipou, tratando de comportamentos e de aparências morfológicas do ponto de vista filosófico teleológico. A teleologia é o campo do estudo das finalidades de cada coisa. Assim, desde o Livro dos Espíritos, relata-se e refere-se à sexualidade humana, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico, como funções ou posições que o espírito toma ou assume conforme as suas encarnações. Nós vamos fazer uma análise mais breve dessa temática mais à frente na nossa explanação. Superado ou entendido que a linguagem é uma problemática que precisa ser, aos poucos, repensada e refletida para compreendermos o que está sendo tratado, nós podemos fazer uma breve reflexão a respeito do termo ou da ideia de identidade. Dentro desse contexto de identidade de gênero, o termo identidade é utilizado como a identificação, ou o desejo, ou a escolha, ou a identificação não escolhida de uma pessoa com um determinado tipo de comportamento, no campo do gênero, do tipo de função sexual atribuída a essa pessoa. No entanto, o conceito de identidade vem da filosofia antiga, tratado principalmente através da lógica, em que se compreende que quando dois elementos essencialmente compartilham as mesmas características, eles são considerados identificados entre si. Um é igual a 1, 2 igual a 2, e daí os princípios matemáticos, em que, mesmo dissociando os elementos, como 1 mais 1, nós identificamos ele com o resultado somado dessas características. Assim, pela matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Daí a ideia inicial de identidade. Para compreendermos a ideia espírita de identidade, precisamos voltar à perspectiva filosófica difundida no século XX, sobretudo no ramo existencial da filosofia, que foi traduzida para termos espíritas pelo professor Herculano Pires, sobretudo na obra O Ser e a Serenidade, ensaio de ontologia interexistencial. Lá, ele faz um paralelo entre os pensamentos de Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, entendidos alguns conceitos aplicáveis à ideia de espírito encarnado, espírito desencarnado e como essa dinâmica funciona. Essa dinâmica, muito estudada por pensadores de todas as linhas de pensamento filosófico, fundamentaram uma compreensão mais profunda de termos que foram apresentados ao longo da história da filosofia por grandes autores do passado, mas agora expressos no modo de vivermos a vida em um mundo repleto de elementos com os quais nós travamos contato todos os dias. Ideal que é preconizado pelo Espiritismo como parte da nossa vida, da nossa existência em um mundo como seres encarnados. Assim, nós temos que falar do ser, pois é no ser que se radica a identidade. A ideia de ser é muito mais uma ideia de verbo, de relação, do que essencialmente do indivíduo ou do sujeito, que é esse classificado pelo filósofo da ontologia como ente. O ente é aquilo que é. Ser é o ato de ser. Dentro de Espiritismo, nós podemos trabalhar as duas linhas essenciais propostas por Jean-Paul Sartre como definidoras do conceito de espírito desencarnado e espírito encarnado, assim definido pelo Livro dos Espíritos como alma. Jean-Paul Sartre oferece o conceito de ser em si, e Herculano Pires traduz esse conceito como a natureza essencial e primordial do espírito quando se compreende a si mesmo como consciente. A assunção da consciência, superado no princípio inteligente a fase animal para chegar ao reino, assim denominado posteriormente em espiritismo como reino hominal ou reino humano, o espírito passa a ter consciência de si. Assim, ele é essencialmente um ser em si. Esse ser em si é projetado, é lançado em um mundo de relações. O ser em si, desde o princípio,
compreende-se não só a si mesmo, como Descartes preconizava, através da sua máxima penso, logo existo, mas a partir do momento em que esse ser em si pensa e logo existe, imediatamente ele é lançado no mundo que com ele coexiste. Nada é em si mesmo isolado daquilo que nos cerca. E nós estudamos essa temática na nossa palestra Dialética das Consciências. Dessa maneira, quando falamos em ser em si, principalmente na dimensão do espírito desencarnado, do espírito que vive no mundo espiritual e, portanto, trava contato com aquele que o cerca de uma maneira mais direta, seja através do seu perispírito ou através do pensamento, conforme seja a análise que estejamos fazendo, ele tem vínculos diretos com aquilo que o cerca de uma maneira quase indiferenciada, principalmente quando ainda é um ser nos primeiros estágios do desenvolvimento humano. Ele, por enquanto, tem ainda respostas limitadas e uma compreensão de si limitada, mas começa a interagir com o que o cerca de uma maneira em que ele compreende o que o cerca como uma outra coisa. O ser em si já começa desde o início, desde seu surgimento, a ser com o outro. O outro é essencial para a nossa existência como espíritos e como humanos. Lançado numa vida material, a alma tem agora um instrumento, um corpo, que trava contato com a matéria à sua volta através dos sentidos, através das forças que nos tocam, às vezes de maneira limitada, mas muitas vezes, quase sempre, de maneira muito intensa, permitindo que o corpo, permitindo que o espírito tenha que lidar com necessidades dos instintos, da sobrevivência, necessidades orgânicas e, através dessas, as necessidades de relação com o mundo que o cerca. Assim, o ser em si, mantendo a sua condição de ser em si, de ser com o outro, passa a ter uma dimensão mais expressa, principalmente quando ele está encarnado. O ser para si, em que ele começa a ter necessidades que vinculam o seu comportamento para almejar, desejar certas coisas, certas ações, certos resultados, dependentes, a princípio, dos seus instintos manifestados pelo seu corpo. E ele vai trabalhando isso dentro de si e vai levando ao longo das sucessivas encarnações e também nos seus estágios no mundo espiritual como espírito desencarnado, uma dimensão de para si. Esse para si, assim como o ser em si, também é um ser para o outro, um ser com o outro. No primeiro momento, no momento mais ignorante, no momento mais de engatinhamento no seu desenvolvimento, o espírito entende como ser para si que o outro é um outro que lhe deve determinadas ações. Então, ele está sempre solicitando, almejando e desejando que o outro, seja esse outro entendido como uma pessoa ou qualquer outra coisa, deve realizar ou fazer coisas para ele. Isso é muito bem expresso na fase da primeira infância, quando o bebê ou a criança necessita resolver os seus desejos, as suas necessidades, e para isso faz demandas muito intensas através do choro, através da solicitação, do grito, e aos poucos ele vai entendendo a dinâmica da comunicação e passa então a uma outra dinâmica, a ter respostas que permitem obter melhor essa necessidade, e começa a ter então uma percepção de que ele também tem deveres para com o outro. Nesse ponto, o ser em si, o ser para si, deixa de ser somente para si, e passa a ser uma dinâmica mesclada de ser em si e para si, e sempre com o outro. Nós temos necessidades, mas temos também deveres, responsabilidades para com tudo aquilo que nos cerca. E nessa dinâmica é que nós interagimos com a nossa ideia de identidade. Nos identificamos conosco mesmos a partir do momento que compreendemos o nosso ser em si, mas principalmente o nosso ser para si, em face da responsabilidade do ser para o outro. Clamada muitas vezes pela dinâmica da convivência, pelas relações sociais, pelas necessidades biológicas, tudo sempre interagindo com uma miríade de circunstâncias que se impõem a nós a cada vida, a cada instante. O espírito, portanto, como espírito, ele lida constantemente com a ideia de realidade.
E o elemento fundamental dessa realidade é a forma como o espírito apreende a realidade. Ao apreender a realidade de uma maneira humana, ele necessariamente precisa entender tudo aquilo que vem a seu encontro como o outro. Isso foi proposto muito bem pelo filósofo espanhol Javier Zubiri, em que ele explica que a apreensão da realidade é o elemento definidor e característico do ser humano enquanto tal. Porque enquanto o animal apreende as coisas à sua volta como um significado que ativa um comportamento condicionado, ao ser humano, todos os elementos apresentados a ele, aliás, nem todos os elementos, mas parte dos elementos apresentados a ele são interpretados de uma maneira em que ele formaliza esses sentidos, essas compreensões, essas apreensões, como alteridade, como o outro. O ser humano, o homem, é definido em si mesmo como aquele que compreende em si, a si, em frente ao outro, em relação ao outro. Coisa que o animal tem isso muito limitadamente, muito embrionariamente. O ser humano tem a capacidade de interpretar as coisas que o cerca e definir respostas múltiplas, diferentes e até infinitas como possibilidades em relação a cada coisa que ele apreende. Esse fenômeno é chamado alteridade e, portanto, nos lança numa dinâmica de sociedade em que nós construímos o nosso comportamento através da convivência. Dessa maneira, nós nos fundamentamos na nossa liberdade de resposta, que, por um lado, pode caminhar para o viés de nos encaminharmos para o instinto, para as fases anteriores, como podemos nos forçar, aos poucos, a utilizar a nossa liberdade para fazer o melhor que podemos fazer e, assim, cumprir o nosso dever. Terminologia que determina o uso da liberdade como responsabilidade, muito preconizada pela filosofia moral do Espiritismo. Sem nos estendermos demais no assunto, que por si só daria uma palestra inteira, nós precisamos compreender, nesse sentido específico, que a nossa identidade depende daquilo que nós estamos apreendendo à nossa volta. Seja como indivíduos encarnados ou desencarnados, nós lidamos fatalmente com a forma como nós estamos nos abrindo ao mundo. Isso depende, por um lado, segundo Javier Zubiri, da habitude, que é o instrumento, o corpo físico como tal, e a maneira como ele é capaz de absorver as informações concretas e materiais do mundo que nos cerca, como também pelas interpretações que nós podemos dar, definidas aí por uma série de circunstâncias, tais como as nossas vivências em vidas anteriores, a nossa construção da evolução moral, da evolução intelectual, o nosso desenvolvimento em vários campos do saber, a nossa educação, a nossa cultura, bem como as nossas próprias predisposições biológicas. Tudo isso influencia nas nossas escolhas, até certo ponto, limitando uma liberdade absoluta que muitos advogam nós tenhamos. Dessa maneira, nós temos que lidar com as nossas circunstâncias. E, como tal, nós podemos definir o ser, nesse sentido, como um ser aqui, usando uma adaptação da terminologia de Martin Heidegger. Não somos simplesmente um ser em si, um espírito absoluto, uma definição meramente objetiva, mas somos necessariamente indivíduos vivendo no aqui e no agora, com todas as nossas funções, as quais nós não podemos nos furtar de maneira alguma. O que nós podemos fazer é direcionar as nossas circunstâncias, abraçá-las, compreendê-las e readaptá-las à realidade da vida. Porque nossas circunstâncias são concretas. Elas não nos definem como tal, mas, por outro lado, o oferecimento delas a nós define como nós poderemos utilizá-las e, principalmente, o que nos define enquanto seres aqui é como optamos por agir perante nossas circunstâncias. E nossa ação vai ser sempre perante as circunstâncias do outro que se oferece a mim, circunstâncias do ambiente, da materialidade, as circunstâncias do meu corpo, as circunstâncias das minhas funções, das minhas profissões. Tudo isso afeta o nosso modo de ser e, principalmente, direciona o nosso aprendizado ou não aprendizado. Nesse sentido, a questão 822 do Livro dos Espíritos, comentando a questão dos direitos da mulher perante a sociedade, diz de uma maneira bastante enfática que preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete, que cada um compreenda as suas circunstâncias e as utilize.
e não tente simplesmente se furtar a elas. Isso traz uma conceituação colocada numa frase pelo filósofo também espanhol José Ortega y Gasset, um profundo, profícuo pensador no campo existencial e no campo moral, em que ele afirma que eu sou eu e minha circunstância. E se não salva ela, não salvo a mim. Nisso, incluo a ideia de que nós devemos aproveitar as nossas circunstâncias e buscar elevá-las à medida que nós nos elevamos. Não se pode confundir com a ideia de que nós seríamos definidos pelas circunstâncias. Como diz o psicólogo alemão Viktor Frankl, nós não somos produto das circunstâncias. Somos produtos de nossas decisões perante as circunstâncias. Aliar esses dois pensamentos é fundamental para nos guiarmos na vida de uma maneira verdadeiramente moral e profunda, voltada à dinâmica do espírito. Nesse sentido, podemos passar a uma seguinte introdução ao tema, que é a compreensão da estrutura universal. A estrutura universal é dada por ordem e caos que se coligam, como bem definido pelo Espírito Emmanuel na obra A Caminho da Luz, até para a própria formação do universo, mas constantemente se apresenta em nós e para nós na dinâmica do dia a dia, na dinâmica da vida. Nós precisamos lidar com ordem, precisamos lidar com caos, e isso precisa estar equilibrado. Aquele que se vincula demais à ordem se torna uma pessoa estritamente focada naquilo que é conhecido e em seus atavismos é incapaz de direcionar-se para superar seus próprios problemas. Aquele que está constantemente vinculado ao caos, por outro lado, entrega-se ao viés da possibilidade sem, contudo, ser capaz de manter aquilo que é útil, produtivo, em termos de si. Numa interpretação temporal, Martin Heidegger vai dizer que nós dependemos do passado para construirmos o nosso futuro desconhecido, estando nós sempre no aqui e no agora, no presente, que se abre para o futuro com base naquilo que nós já construímos em nós mesmos. Para essa construção, para essa abertura, nós dependemos da coragem, da vontade, da consciência, da liberdade, como no diagrama mostrado aí no slide para todos vocês que nos assistem. Podemos definir a estrutura universal, portanto, em 3 elementos. O primeiro é o elemento material, caótico, de possibilidades, o desconhecido. Embora seja vinculado ao caos à ideia de matéria, também é vinculado à ideia de possibilidades. Nesse sentido, os filósofos orientais, sobretudo Lao Tse, explanam muito bem a ideia de que o desconhecido é uma potencialidade feminina do universo. Feminina porque é vinculado a possibilidades, às construções que surgem, que fluem, que origem através da criatura que se lança às suas possibilidades. A relação que se faz é com a própria questão da reprodução humana ou da reprodução sexual biológica como tal. A terra, ela recebe a semente e a fecunda, assim como o indivíduo feminino recebe do indivíduo masculino a potencialidade construída por ele e assim lança-se as possibilidades do surgimento da vida do ponto de vista material. Isso não quer dizer que o caos, de certa maneira, estaria inferior à ordem, mas, pelo lado, estão equilibrados. Entendido assim que é na matéria, é no caos que nossas possibilidades vêm à concretude e, assim, se constroem como realidades. Isso é perfeitamente compreensível a partir da dinâmica da encarnação do espírito, que deve ser lançado num corpo material para que ele construa as suas virtudes, as suas potencialidades espirituais ou dinâmicas. A ordem, também entendido aí como espírito, como tradição, é o elemento do conhecido, aquilo que se fecunda na possibilidade. Quando o espírito, a ordem ou a tradição se tornam totalmente compreendidos como absolutos, como estáticos, como completos, começa a surgir o problema da resistência à possibilidade, entendida essa possibilidade como essencialmente caótica e destrutiva. Quando, na verdade, a ordem é o que fecunda no caos a possibilidade positiva. Unidos como os elementos masculino e feminino do universo, o ativo ou o passivo, juntos produzem o aqui e o agora como realidade. Nesse sentido, a ordem é entendida como o elemento masculino do universo, que se projeta sobre a matéria para, nos dizeres do Livro dos Espíritos, intelectualizá-la.
Não quer dizer também que, do ponto de vista concreto do homem e da mulher, o homem seja relacionado a espírito e a mulher seja estritamente relacionada à matéria, porque essas potencialidades existem em cada indivíduo humano, porque esses não são expressos simplesmente como o elemento caótico ou o elemento caos, mas é expresso pela intersecção entre esses dois, não como matéria, possibilidades caos, nem como espírito, ordem, tradição, mas como o herói, a individualidade, o elemento conhecedor, que sai do conhecido e marcha para o desconhecido em sua jornada evolutiva, mantendo aquilo que é útil como conhecido, assim como expresso em toda a jornada humana, em toda a jornada, todo estudo fictício da literatura, de todas as tradições, assim nos colocadas. Dessa maneira, nós precisamos lidar com a realidade da vida do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, construindo as nossas potencialidades todos os dias através daquilo que ficou conhecido no mundo da mitologia e da psicologia como a jornada do herói, a busca pelo arquétipo fundamental do conhecedor. Para isso, precisamos conhecer os nossos elementos de força, de materialidade, bem como os nossos elementos de força moral, bem como os nossos elementos de possibilidades materiais. Nesse sentido, o Livro dos Espíritos, nas questões 352, 368 e 369, refere-se ao corpo humano como um instrumento do qual se serve o espírito para o aprendizado. Assim como o herói conhecedor se lança através do seu conhecimento espiritual a um instrumento caótico para construir a sua compreensão do mundo. Nós podemos observar esses arquétipos através da mitologia espírita, assim denominada não um conjunto de conhecimentos fictícios, pois que o espiritismo, preconizando a verdade, tem em suas figuras complementares adotado a ideia de manifestar ou apresentar os arquétipos modelos para que todos aqueles que conhecem a doutrina possam seguir através do compartilhamento de histórias reais que aconteceram em que espíritos viventes, assim, em suas próprias jornadas, manifestaram com excelência os arquétipos que outrora foram expressos em formas fictícias ou fantásticas, assim expressas na cultura da humanidade como tal. Dessa maneira, é muito raro vermos dentro de espiritismo a manifestação de heróis fantásticos, de mitologias, de monstros terríveis, mas é muito comum vermos histórias de pessoas reais em suas vivências do ponto de vista do plano material e do plano espiritual, superando barreiras e obstáculos e manifestando a compreensão concreta dos arquétipos fundamentais, assim preconizados pelas filosofias grega, egípcia e tantas outras que nos antecederam na construção de nossa cultura atual. Podemos nos referir, por exemplo, à obra fantástica de Emmanuel, Paulo e Estevão, em que, contando a história do grande apóstolo dos gentios, o Espírito Emmanuel compartilha conosco o desenvolvimento heróico de Saulo, o seu lançamento às provações, o seu chamamento a uma compreensão maior da vida e, por fim, a sua vida de provações até a conclusão de sua existência material, alçando na vida espiritual as recompensas devidas através do encontro com sua amada, o personagem assim definido como Abigail, que não consta nos anais da história física da Terra, mas foi nos compartilhado através da mediunidade pelo Espírito Emmanuel, conforme, segundo ele, consta nos anais da espiritualidade maior. Assim como outros personagens, como o Quinto Varro da obra Ave Cristo, e outros tantos assim difundidos na literatura espírita, nós lidamos com a questão da jornada do herói, assim definida pelo mitólogo Joseph Campbell, que nos permite observar o caminho de um ciclo do conhecedor a partir do conhecido rumo ao desconhecido, seguindo exatamente esse mesmo ciclo apresentado em tantas histórias fictícias, fantásticas e mitológicas, do ponto de vista da vivência de um indivíduo humano real. Paulo, por exemplo, tem o seu chamado aventura, seu encontro com o sobrenatural, representado pela estrada de Damasco, os guardiões do limiar, que são representados pelos personagens cristãos com quem ele primeiro trava contato, bem como o seu próprio mentor,
dentro do judaísmo, o início da transformação na sua fase de exílio no deserto, com Áquila e Prisca, em seguida, a superação dos desafios e tentações no seu retorno, tentativa de convencimento dos seus amigos e familiares que lhe viram as costas, legando assim ao abismo de morte, em que ele, sentindo-se ferido finalmente no seu orgulho, lança-se a uma vida humilde como tecelão, até que, através do encontro mediúnico com Abigail, ele se lança a uma transformação. E, a partir daí, dentro do Espiritismo, segue uma jornada de sacrifícios e penitências até que ele conclui com seu próprio desencarne, encontrando assim a Deus, a sua almejada visão feminina, no encontro do amor e da paz espiritual, retornando assim a sua normalidade espiritual como espírito que hoje nos acompanha dentro do próprio movimento espírita através das mensagens assim contidas em O Livro dos Espíritos e outras obras da codificação kardeciana. Vemos assim que o Espírito Paulo segue naquela jornada específica a própria jornada do herói e nos serve de modelo para a nossa própria condução dos comportamentos para o desenvolvimento de nossas virtudes. Do ponto de vista do conhecedor, nós temos o conhecedor essencialmente masculino e o conhecedor essencialmente feminino, mas ambos seguem esse mesmo ciclo, porque são heróis conhecedores e guardam dentro de si as potencialidades, ambas, feminina e masculina, caótica de possibilidades para o crescimento, bem como tradicional de retenção da virtude adquirida para o desenvolvimento das suas próprias capacidades. Em 1990, Maureen Murdoch, analisando esse ciclo, propôs uma interpretação do ciclo do herói do ponto de vista das personagens femininas, como com a assim denominada jornada da heroína, que é uma manifestação, uma adaptação daquela jornada do herói colocada por Joseph Campbell. Por um lado, Maureen Murdoch coloca a ideia da jornada da heroína do ponto de vista da heroína moderna, a mulher moderna, que precisa libertar-se dos atavismos construídos por uma sociedade muitas vezes preconceituosa, através, inicialmente, da identificação com o masculino, passando por caminhos de provações que, aos poucos, vão lhe demonstrando que é necessária ela recompor a sua própria feminilidade e, assim, equilibrar-se entre o seu potencial masculino e o potencial feminino, até voltar ao seu retorno como uma pessoa equilibrada em virtudes. Do ponto de vista da análise da heroína como um todo, nós temos vários exemplos na própria doutrina espírita, tais como o Espírito de Célia, em 50 anos depois, obra também de Emmanuel, que demonstra que a feminilidade lida com o mundo de uma maneira diferente do que o indivíduo masculino. Não porque esses espíritos tenham mais em si mais feminilidade ou masculinidade, mas porque a potência que eles manifestam enquanto vivos, enquanto em um corpo físico específico, faz com que eles lidem com o mundo através da circunstância do corpo físico, que tem uma capacidade de apreensão determinada através da morfologia do corpo também. Nesse sentido, por exemplo, o Espírito de Célia, na obra 50 anos depois, precisa lidar não com a identificação com o masculino, mas com o desejo de união com o masculino representado pelo seu amado, o que não estava previsto para o seu plano reencarnatório, fazendo com que ele desencarnasse em curta idade e, posteriormente, reencarnasse vindo a encontrar-se com ela sucessivas vezes ao longo da sua jornada, mostrando assim um caminho de provas e superação a que ela é lançada por conta de uma série de circunstâncias que vinham além do controle dela, conforme falamos no início. Em muitos momentos, ela tem a chamada ilusão do sucesso, conforme colocada na jornada da heroína, em que ela prevê ou antevê a possibilidade de unir-se àquele espírito seu amado, mas a jornada da vida lhe traz o óbice a essa conclusão feliz da sua jornada. E, aos poucos, ela vai despertando para a ideia de que ela tem que manifestar as suas potencialidades para com todos que o cercam e não somente para com aquele que ela ama, às vezes sentindo intuitivamente a sua proximidade. Então, ela tem a chamada iniciação, que, do ponto de vista dela como heroína, é uma iniciação voltada à superação das dores, à superação das suas dificuldades do ponto de vista moral. Nesse sentido, ela passa a ter que construir em si o potencial feminino da resiliência, da resistência e muitas vezes da conformidade diante da vida, mas
sempre resistindo bravamente, mostrando que a coragem, enquanto nos personagens masculinos se dá pela atividade de ir à guerra, à luta e à labuta, nos personagens femininos lida muito mais com a manutenção do seu equilíbrio diante das adversidades, sendo uma pessoa, um indivíduo muito mais voltado ao sentimento e à potencialidade de manter-se em pé, mesmo diante de todas as circunstâncias negativas, do que essencialmente a vontade de mudar o mundo como tal. Dessa maneira, ela acaba se entregando às reconexões internas e as circunstâncias lhe trazem, inclusive, a possibilidade de ter que atuar perante o grupo social em que ela viveu na segunda parte de sua vida, como homem, vivendo dentro de um mosteiro cristão, como um monge que lidava principalmente com o cuidado para com crianças pequenas, legando-se assim ao trabalho da educação. Ainda assim sofre muitas dores morais, mas é nessa perspectiva que ela alcança seu equilíbrio pleno, integrando o feminino e o masculino dentro de si, como atividade necessária à jornada de conhecimento, bem como a resiliência diante das forças morais que a cercam. Esse é um exemplo arquetípico fantástico colocado pela literatura espírita, que mostra-nos, assim como, por exemplo, o exemplo de Joana d'Arc, como o indivíduo feminino, a mulher, enquanto mulher, perfaz essa mesma jornada de conhecimento, aliando forças femininas e masculinas, tal qual o herói masculino também precisa aliar as forças masculinas e femininas do caos, da ordem, da virtude, da matéria, da possibilidade, do sentimento e da razão, para conseguir ter sucesso na sua jornada. Nesse sentido, nós, seres humanos, como indivíduos, temos ambas as possibilidades dentro de nós. E, nesse sentido, nossa identidade depende fatidicamente do equilíbrio entre essas duas forças. Uma coisa que precisa ser entendida é que Kardec muito bem deixou claro através da sua codificação kardeciana, é que nós temos um ser em si como ser do espírito, e temos também o ser do corpo, que se manifesta e serve de instrumento ao espírito, dando-nos os objetivos da reencarnação. Se o espírito é o ser para si e o ser para o outro na reencarnação, e esse ser para si se manifesta com muito mais intensidade quando estamos encarnados, por força das pressões morfológicas que o corpo tem sobre o espírito, desde a mais tenra infância até a idade madura, então é necessário e fundamental que nós saibamos, de uma maneira ou de outra, lidar com o corpo. E o corpo, de tal modo, nos influencia que ele nos oferece circunstâncias com as quais nós temos que lidar e decidir em face dos comportamentos que nos cercam. Esse é o grande objetivo da encarnação, é o aprendizado através das circunstâncias. Não precisamos vencer ou aliarmos-nos às circunstâncias, mas utilizá-las, abraçá-las, salvá-las, nas palavras de Ortega y Gasset, e assim direcioná-las para o bem, para o melhor, para a responsabilidade, para a virtude. Temos, então, forças ativas e passivas no ser humano. As forças ativas são aquelas que nos lançam a lidar com as coisas que nos cercam. Heidegger define o ser humano como um ser de cuidado, dividindo duas ordens potenciais máximas com as quais nós lidamos com o mundo que nos cerca. Uma é a nossa ocupação com as coisas, os objetos, as coisas que são não humanas, por assim dizer. E essa é uma potencialidade essencialmente masculina do ponto de vista do cérebro humano, bem como do ponto de vista da interpretação da atividade, porque nós precisamos lançarmos ao mundo, enfrentarmos as forças da natureza, vencer através da caça, através da luta, através do trabalho, que é essencial ao ser humano, as adversidades que nos cercam, lançando-nos as coisas e determinando dentro de nós estratégias e metodologias para sermos mais produtivos e profícuos nestas missões. Nesse sentido, o cérebro humano masculino é mais ou melhor adaptado para fazer com que o ser humano lide com essas forças, essas necessidades de elaborar racionalmente ou inteligentemente respostas mais produtivas e uma adequação do funcionamento das coisas que nos cercam. As mulheres, evidentemente, têm essa mesma capacidade dentro de si, mas o corpo em si é adaptado, o corpo do homem em si é biologicamente adaptado para facilitar que o homem
assim o age. Isso é uma construção natural da evolução, desde a fase animal até a fase humana, em que o indivíduo masculino pode se lançar a atividades maiores de risco, porque a própria mecânica da reprodução permite que ele seja substituído por outros indivíduos sem a perda essencial da manutenção da espécie. Diferente do indivíduo feminino, que por conta do tempo de gestação, do tempo de criação das suas crias, dos seus filhos, dos seus filhotes, precisa de uma continuidade daquele indivíduo como tal em relação aos indivíduos que estão nascendo. Então, a força feminina, biologicamente falando, é indispensável à manutenção da espécie como tal. Como força passiva, ela desenvolve, principalmente a mulher humana, desenvolve a capacidade de lidar com as forças emocionais, com as pessoas que o cercam, porque ela precisa desenvolver um cuidado desde a mais tenra infância e a educação, a criação, a preparação do indivíduo nascido para o futuro que o espera. Nesse sentido, Martin Heidegger define como outra potencialidade do ser humano o cuidado com os outros, a preocupação com os outros, definida também em tradução por Vicente Ferreira da Silva como solicitude, não do ponto de vista simplesmente positivo, porque solicitude é a forma como nós lidamos, para o filósofo, a forma como nós lidamos com o outro, e nós podemos, pela força do ser com o outro, que nos dá infinitas possibilidades, lidarmos com o outro do ponto de vista bom ou ruim. Podemos odiar, como podemos amar, podemos ter rancor, como podemos perdoar. Mas isso sempre em face de um outro conhecedor, de um outro ser humano coexistente comigo, que também lida com o mundo, com as coisas que nos cercam. Essa é uma potencialidade essencialmente feminina, que também radica nos homens, nos indivíduos masculinos, biologicamente falando, mais uma vez, mas que é muito mais expressa nas mulheres pela necessidade que a espécie tem de continuidade da sua sucessão hereditária, sendo necessárias as crias que tenham uma proteção mais íntima e mais afetiva por parte da mãe, sendo a função materna essencialmente uma mediação entre a não-vida espiritual e a vida material. Nesse sentido, nós temos como espíritos uma bipolaridade natural expressa pelo Espírito Emmanuel na obra Filho e Sexo, capítulo 21, a ideia de que nós temos que entender que o espírito não tem sexo, assim como preconizado pelo Livro dos Espíritos, porque ele constantemente está alternando entre as posições encarnatórias de feminilidade e de masculinidade, lidando com os corpos masculinos e femininos e com essas facilidades naturais do corpo masculino e feminino em lidar com uma dinâmica mais emocional ou uma dinâmica mais concretamente racional, assim construindo as dinâmicas da interpretação do mundo do ponto de vista lógico, racional, frio e direto, e do ponto de vista empático, emocional, sentimental e humano, assim definidos como forças ou polaridades masculinas e femininas. Guardamos necessariamente ambas dentro de nós, psicologicamente falando, psiquicamente falando, porque, como diz Martin Heidegger, necessitamos das duas para viver. Por mais que eu seja feminino ou masculino, eu preciso, em termos de psique, lidar com as pessoas que me cercam e com as coisas, com os objetos que travam contato comigo todos os dias. Temos uma bipolaridade natural, assim. E essa bipolaridade nos permite lidar com o mundo, mas, por outro lado, ela nos favorece a construção da identidade. E, portanto, em razão dessa alternância de estados ao longo das nossas vivências, nós precisamos construir a nossa identidade ao longo de cada vida, através, e muitas vezes manifestamos crises, como são naturais, também já estudadas em Filosofia da Crise, outra palestra ministrada aqui no Grupo de Paz, nós precisamos lidar com essas dificuldades aos poucos. Existem inúmeras circunstâncias que determinam a nossa identidade, como já dito. A evolução moral, a evolução intelectual de cada um, o perfil reencarnatório, necessidade de expiação ou provações de cada espírito, a escolha e a construção genética do espírito sobre o corpo que ele vai receber, as forças modificadoras das suas vivências desde a mais tenra infância, sejam elas traumáticas ou positivas, tudo isso auxilia e determina a construção da identidade. E muitas vezes o indivíduo desequilibrado tem a necessidade de manifestar determinadas características que constroem a sua individualidade. Dessa maneira, nenhum
indivíduo humano é 100% igual ao outro. Por outro lado, os marcadores de evolução, os marcadores culturais, os marcadores biológicos, são todos fundamentais e de suma importância. Dessa maneira, nós podemos falar, por exemplo, com Joana de Ângeles e com Emmanuel, que nós temos a possibilidade de inversão da polaridade ou da função atribuída ao comportamento sexual. Isso pode se manifestar, por exemplo, nos interesses, assim denominados orientações sexuais, mas também podem se manifestar na forma como nós escolhemos lidar para com o mundo. Por outro lado, o marcador biológico é tão importante que ele define a forma como nós apreendemos a realidade. E é uma circunstância fundamental e muito importante que faz com que nós necessitemos lidar com o mundo necessariamente, indispensavelmente, com as forças corporais que nos foram dadas. É impossível nos furtarmos a isso, porque isso está além do nosso controle específico. Joana de Ângeles apresenta isso muito claramente na obra Encontro com a Paz e com a Saúde, capítulo 8, em que, traçando a característica de cada perfil e polaridade sexual, ela fala a anatomia e fisiologia, do ponto de vista do comportamento sexual, do corpo humano, definindo, assim, a mulher como portadora de certas características específicas da sua condição de mulher, enquanto biologicamente falando, e o homem também com suas características específicas. Desse ponto de vista, ela diz que a natureza sexual está radicada, sobretudo, no diencéfalo humano, na parte pré-óptica do hipotálamo, que no indivíduo masculino é muito mais volumosa e no indivíduo feminino é cerca de duas vezes inferior. Essa parte é responsável pela interpretação e apreensão do hormônio luliberina, e esse hormônio é responsável pelo comportamento e a forma de lidar com a sexualidade humana. Assim também, o hormônio ocitocina, principalmente feminino, responsável pelas características femininas, é liberado em maior quantidade pelo indivíduo do sexo feminino, determinando assim o seu comportamento mais empático, mais humano, desde a mais tenra infância até a idade madura. A luliberina, por outro lado, é mais característico do comportamento masculino, produzindo assim muito mais forte, mais intenso e direto interesse sexual, bem como alimentando a produção maior de testosterona, que determina algumas das características fundamentais do indivíduo masculino. E isso independe de orientação sexual ou de identificação de comportamentos socioconstruídos do que diz respeito a gênero. Significa dizer que o indivíduo homem homossexual não é definido em termos de seus interesses homossexuais pelo seu corpo, pelo seu organismo. Do ponto de vista do seu organismo, ele continua manifestando determinadas características muito mais tipicamente masculinas, ainda que certos comportamentos mais empáticos, mais femininos, possam ser observados por conta daquilo que ele construiu em outras encarnações e outros elementos que influem na construção desse comportamento. Mesmo o indivíduo assim definido como transexual, aquele indivíduo que identifica-se com um tipo de comportamento, assim definido como gênero, oposto à sua morfologia, mesmo assim precisa lidar com a sua morfologia tal como ela é, que não é definida simplesmente pela força genética, nem simplesmente pelo tipo genital que o corpo dessa pessoa manifesta, mas também pela quantidade de hormônios secretados, a forma e o tamanho de certas partes do seu cérebro, como a apreensão do mundo vem a ele, e isso modifica, inclusive, as suas próprias interpretações de mundo. Dessa maneira, ele não pode se furtar às suas circunstâncias. Mesmo com os tratamentos assim identificados como tratamentos hormonais, que modificam um pouco a dinâmica do corpo, mas não alteram em absoluto, bem como as mudanças em termos de intervenções cirúrgicas diretas na alteração anatômica do corpo. Tudo isso revela que existe uma dinâmica muito mais profunda entre corpo e espírito do que muitas vezes é preconizado por alguns estudiosos que advocam a total dissociação entre o lado morfológico e o lado psicológico do indivíduo humano. Dessa maneira, a nossa psicologia ou espiritualidade também tem larga influência sobre a nossa forma de lidar com o mundo. O cérebro humano, então, é definido dessa maneira. Nós dois, homens e mulheres, temos ambas as potencialidades dentro de nós. O lado esquerdo do cérebro, o lado masculino, muito mais responsável pelas características típicas da ocupação com as coisas, filosoficamente falando, é analítico, competitivo, singular, racional, determinado, linear e lógico, objetivo, assertivo, busca as finalidades e
trata-se muito mais de língua escrita e verbal, entende-se mais diretamente em relação à sua linguagem mais direta e menos subjetiva. O lado direito é o lado subjetivo, intuitivo, colaborativo, interligado, emocional, passional, criativo, empático, receptivo, resiliente, conforme a maré, se vincula muito mais à ideia de sonoridade e à interpretação daquilo que se vê, e é muito mais voltado a uma linguagem não verbal, o que é favorecido pelo tipo de hormônios que circulam com maior qualidade e com maior intensidade no organismo feminino, tipicamente feminino. Evidentemente, algumas circunstâncias, tais como defasagens da produção de testosterona durante a gravidez, traumas ocorridos durante a mais tenra infância, alteram muitas vezes parte dessa dinâmica, favorecendo com que o indivíduo tenha características opostas à sua morfologia, mas sem ser, em absoluto, uma total alteração da sua definição morfológica. E isso foi muito bem expresso pelo espírito de Joana de Ângeles no livro Adolescência e Vida, em que, no capítulo, salvo engano, capítulo 19, aliás, no capítulo 22 dessa obra, ela coloca que a inversão por conta da crise de identidade, sobretudo na adolescência, em que o adolescente tem todas as circunstâncias influindo a formação da sua identidade, e muitas vezes o desejo pela aparência perante os outros e a influência dos grupos sociais que ela frequenta, fazem com que ela tenha um comportamento, ou busque ter um comportamento assim definido como oposto em polaridade à sua morfologia. Mas isso não faz com que ela seja totalmente invertida em relação à sua morfologia, mas antes um indivíduo com características andrógenas, de uma maneira um pouco mais equilibrada, masculino e feminino. Ou seja, tem o desejo de seguir o papel feminino, por exemplo, manifesta as características femininas, mas ainda assim tem uma interpretação corporal, uma apreensão das coisas à sua volta de um ponto de vista necessariamente masculino. Absorve, por exemplo, a dinâmica de força sexual do indivíduo homem por causa da luliberina é mais intenso do que no feminino. Independente se ele é homossexual ou transexual, ele vai ter essa intensidade sexual maior por conta do seu organismo masculino. Então, é uma característica andrógena, e isso pode ser positivo até certo ponto para o adolescente que consegue equilibrar aos poucos manifestações necessárias da vida, feminis ou masculinas, em relação às suas próprias necessidades reencarnatórias. Não significa dizer que deva ser, por exemplo, estimulado tratamentos de substituição, tratamentos do ponto de vista hormonal, porque muitas vezes, principalmente na juventude, essa identidade está ainda em construção e isso não afetará a sua vida adulta do ponto de vista dos comportamentos sexuais, mas pode, inclusive, auxiliá-lo a determinar com mais facilidade a sua própria identidade e como lidar com suas circunstâncias de maneira produtiva para essa encarnação. Assim, nós temos funções, posições sexuais. E os sexos são, na definição de Leon Denis, na obra No Invisível, diferentes funções, mas são complementares. E isso é tão importante, tão relevante, porque mesmo quando se fala em inversões de polaridade, o sexo biológico ainda tem sua função de complementaridade. Independentemente do ponto de vista da reprodução e do ato sexual em si, nós dependemos da convivência com pessoas do sexo oposto, biologicamente falando, para alcançarmos nosso equilíbrio condicional, social e encarnatório. Nós precisamos dessa convivência. Somos complementares socialmente falando. E isso se reforça nos contatos travados entre homens e mulheres em todas as dimensões da vida. Todas as dimensões da vida se fazem necessárias. E embora os homens tenham a sua facilidade do ponto de vista do racional, direto e objetivo, as mulheres têm a sua facilidade do ponto de vista emocional, sensitivo e empático. Ambos devem manifestar essas características e aurem essas características do convívio com o outro. Isso é necessário e fundamental para o desenvolvimento sadio do espírito e o crescimento do ponto de vista da sua evolução. Por conta disso, nós temos funções que são naturalmente atribuídas aos sexos por conta da morfologia, e isso é impossível de se mudar numa visão radical da vida. E, embora muitos tentem atribuir mudanças políticas ou sociais ou de toda ordem para buscar assim uma chamada igualdade,
em relação às funções, mas isso já foi demonstrado, como nós veremos no slide a seguir, que se torna impraticável, porque a força da biologia humana é muito maior do que as definições institucionais. E, embora isso tenha tentado, vem tentado ser aplicado em muitas circunstâncias, todas se revelaram falhas em muitos aspectos. Significa dizer que nós temos que lidar com a circunstância da diferenciação sexual, mesmo quando estamos também preocupados e lidando com a questão da identidade interna e psicológica que nós manifestamos ao longo de nossas vidas. Dessa maneira, o conceito de normalidade vai nos dizer, tanto Emmanuel como Joana de Ângeles, depende da responsabilidade, da liberdade, do respeito, muito mais do que simplesmente caracteres funcionais biológicos no que tange aquilo que é socialmente atribuído a cada um. Nós definimos principalmente a questão de lidarmos com a dignidade humana de um ponto de vista moral, colocando cada um naquela posição que efetivamente lhe compete. Deixemos ao corpo lidar com as funções do corpo e ao espírito as funções do espírito, bem como as posições de cada um enquanto função, de filho, de pai, de irmão, de esposa, da profissão X ou Y, a necessidade de lidar com os deveres para com o outro, manifestando a sua liberdade através do respeito para com tudo. Dessa maneira, muitos indivíduos têm a dificuldade em lidar com essa dinâmica de ética moral, porque tem as dificuldades em lidar com as forças teóricas, ideológicas, científicas e pseudocientíficas que alimentam essas temáticas. Nesse sentido, muitos estímulos inadequados têm sido feitos em torno da liberação sexual desenfreada, em torno da alteração da compreensão da dinâmica social pavimentada nas relações humanas, que assim sedimenta o conceito de família e de sociedade, fazendo com que nós tenhamos, essencialmente, que nos reportar aos deveres de uma ética moral voltada para o espírito e para a construção de uma vida equilibrada, sadia e profunda. Por conta disso, nós temos que lidar com as circunstâncias nas polaridades e nas funções. Mesmo que eu queira ou almeje ou deseje manifestar determinadas características que não são aquelas definidas pelas minhas circunstâncias materiais atuais, eu devo lidar com as minhas circunstâncias materiais atuais. Nesse sentido, o espiritismo se torna totalmente oposto à ideia de que nós devemos buscar ser qualquer coisa que nós almejarmos do ponto de vista de identidade. No sentido de que algumas pessoas têm o desejo, por exemplo, de comportar-se como animais ou de comportar-se com outras manifestações diferentes daquelas que seu corpo projeta. Evidentemente, em atendimento ao respeito e à bondade humana, nós deixamos esses espíritos a necessária educação que a vida irá fazer conforme as suas necessidades. No entanto, temos que deixar claro que as circunstâncias físicas que as envolvem não permite que o grupo em que ela esteja inserida interprete simplesmente ela como tal por conta de seus desejos. Muitas situações bizarras têm sido observadas em relação a isso. Há uma mulher, salvo engano, na Inglaterra, que desejando e acreditando identificar-se em termos de identidade espiritual com um cavalo, vive ou tenta viver com o animal referido. E, evidentemente, não se pode, por conta disso, deixar de aplicá-las, deixar de aplicar a ela as necessidades sociais voltadas a ela como humana e passar a aplicar simplesmente como se tratando ela como se fosse um cavalo, um animal. Portanto, isso significa dizer que, por mais que nós queiramos e tenhamos a liberdade de agir de qualquer maneira que nós queiramos, ainda assim vamos ter que lidar com as atribuições sociais que nos são impostas. São circunstâncias às quais nós não poderemos nos furtar, porque são necessárias e vão muito além de nosso controle individual. Dito isso, nós podemos chegar às nossas questões atuais, em que muitos ramos do pensamento filosófico, sociológico e científico têm preconizado a ideia do relativismo moral, em que nada é verdade e tudo é permitido. Mas isso é uma questão, muitas vezes, voltadas à desconstrução de determinadas características voltadas para a ordem tradicional, tratada e construída ao longo de muitas eras de vivência humana, e a dificuldade de entregar-se a possibilidades produtivas, mas sim possibilidades unicamente caóticas e voltadas à construção
de uma sociedade alterada. Nisso, Niccolo Maquiavel, o famoso filósofo político, deixou uma herança negativa do ponto de vista desses estudos, pavimentada no seu maquiavelismo, em que tudo é possível, tudo é permitido, porque os fins justificariam os meios. Nesse sentido, muitos autores têm preconizado, têm divulgado, têm tentado colocar do ponto de vista teórico que é necessário fazer determinadas coisas em razão das finalidades que as justificam, o que é totalmente oposto à ideia de dever e de moral, não só preconizado pelo Espiritismo, mas por todos os grandes sábios da história da humanidade. Emmanuel nos coloca que os interesses sexuais, as inversões de polaridade, dependem muitas vezes de diversas circunstâncias, tais como as vivências sucessivas em um único sexo ao longo de várias encarnações, e quando há a inversão, manifesta naturalmente interesses sexuais, manifestação de características opostas. Como eu já disse, isso não afeta ou não altera a circunstância do corpo que a pessoa está vivenciando, assumindo assim a característica homossexual ou transexual, que é a inversão de polaridade, mas tendo ainda que lidar com seu corpo de morfologia oposta até o fim da vida, mesmo fazendo as múltiplas intervenções que a medicina tem desenvolvido para tanto, que significa dizer que ainda assim, esse indivíduo vai ser regrado pela forma como ela lida com essas circunstâncias e vai ser definida, assim pelo Espiritismo, como produtiva se ela buscar sempre a sua dignidade. Essa dignidade pode ser manifestada no direcionamento das suas energias, das suas forças, para construções positivas para o grupo que a cerca, bem como ser impossível ou se não conveniente a ela a não manifestação dos seus interesses sexuais de polaridade naturalmente invertida, que ela se mantenha em seus relacionamentos sempre ética, sempre moral, sempre dignificando o seu comportamento, tal como é exigido também da grande maioria heterossexual, que muitas vezes influi em julgamentos perante nossos irmãos com diversas dificuldades, mas que em seu comportamento escondido, secreto, mantém perversões, fetichismos e muitas não observações do dever e da responsabilidade para com o outro, acreditando que simplesmente aquilo que é aparente é suficiente para que o seu comportamento seja considerado digno. A dignidade não está na aparência, está no interior de cada um. A individualidade e a identidade quanto às funções do sexo, assim, se dão através de uma construção de diversas circunstâncias, que vem até da predisposição genética, que sabemos é construída pelo espírito no ato de reencarnar, de acordo com as suas necessidades. E isso não está vinculado necessariamente a uma falta de evolução do ponto de vista espiritual, mas muitas vezes tem vínculo com resgates probatórios, expiatórios, mas também pode vir em termos de necessidade de direcionamento de suas energias para outros trabalhos produtivos, como dito bem por Emmanuel, por Joana de Ângeles. Assim, é necessário que o espírito sempre observe a sua necessidade de comportamento, pautado também pelo respeito, pela liberdade, pela responsabilidade. Mas não poderá se furtar às circunstâncias exigidas, socialmente falando, mas pela própria força material, biológica do seu organismo, que interpreta o mundo com as características que lhe são dadas. As interpretações modernas do conceito de identidade, porém, oferecem um conjunto enorme de paradoxos e de incongruências que talvez sejam o campo mais polêmico e mais problemático dessa questão. Vai ser difícil elencarmos todas as possibilidades, mas podemos dizer que, por conta de diferenciações políticas, ideológicas e de todos os tipos, tem-se havido nessa dissociação, divisão política que se manifesta mais claramente nos dias de hoje, em função da liberação da comunicação por conta da internet, faz com que determinados indivíduos, por exemplo, preconceituosos, observem com os olhos do preconceito, porque adotados esses mesmos preconceitos por figuras eminentes, eles se aliam e não questionam essas ideias assim colocadas. O mesmo dá para aqueles que, por outro lado, estimulam muitas vezes a constante alteração das bases, dos pródromos naturais da nossa sociedade como construída como tal, e muitas vezes até naquilo que ela tem de produtivo e de melhor. E aqueles que o seguem por conta de compartilharem
determinados ideais, os seguem sem questionar. Isso fez com que a ciência do século XX trouxesse inúmeros problemas para nós em termos de fundamentação teórica. E hoje nós temos um conjunto de fundamentações teóricas muitas vezes bizarra no que tange ao tema da identidade sexual. Pulando a questão da filosofia política, que talvez não seja tão necessário, mas é importante mencionar que desde Engels, no século XIX, a ideia de família por uma ala do pensamento político-filosófico tem sido questionada como uma manifestação dos ideais judaico-cristãos, burgueses e voltados mais ao capitalismo, significando assim que a família deve ser desconstituída, desconstruída no campo social para que haja uma revolução social que nos leve a um estado mais utópico de vivência. Evidentemente, esse pressuposto se fundamenta numa ideia tipicamente materialista, assim oriunda do materialismo dialético e, portanto, oposta ao espiritualismo enquanto filosofia e, como consequência, ao espiritismo que preconiza a utopia da harmonia equilibrada para o espírito individual e para as coletividades de espíritos em um mundo superior ou em um estado superior de vivência e não materialmente na vida concreta, encarnada do aqui e agora. Significa dizer que cabe ao indivíduo mudar-se e evoluir a si mesmo e não simplesmente mudar institucionalmente o mundo que o cerca. E para desenvolver-se a si mesmo, ele necessita das relações com os outros que se pavimentam, sobretudo, no conceito de família. Em seguida, nós temos a construção de diversos teóricos do campo da biologia e da psicologia em cima de determinados paradoxos. Nesse sentido, nós temos o John Money, que desde a década de 30 colocou a ideia de gênero e de identidade de gênero. No entanto, John Money manifesta uma série de incongruências em seus pensamentos em relação a determinados fatos, determinadas circunstâncias que envolvem a identidade de gênero, baseado muito nas experiências de Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, esse que, biólogo, se colocou a testar a sexualidade humana, tentando colocar determinados ideais em relação ao comportamento sexual dos seres humanos. Assim, ele defendia, baseado nos primeiros pressupostos já colocados por Freud no campo teórico, desenvolveu algumas ideias freudianas, mesclando com a interpretação funcional da sexualidade, passou a defender a ideia de que a sexualidade é manifestada concretamente desde a mais tenra infância e que nossas limitações, nossa disciplina sexual era simplesmente imposta por certos preconceitos sociais vinculados à família, aos ideais, aos valores. Nesse sentido, ele passou a fazer experiências que posteriormente se confirmaram através de Judith Reichmann em 1981 e posteriormente em 1990 com a obra Kinsey, Sexo e Fraude, apresentando que suas experiências eram extremamente viciadas, para não dizer criminosas. Ele testou as manifestações sexuais em crianças, em adolescentes, em pessoas adultas, em mais de centenas de pessoas, através de amostras viciadas, auridas de presídios, de prostíbulos, das áreas mais diversas da sociedade. E no que tange às experiências com crianças, elas eram feitas a contragosto das próprias crianças e em termos de abuso infantil. Nisso, embora seja um tema extremamente nauseante, ele se refere a estímulos sexuais de crianças por um período de 24 horas sucessivas, em que ele pagava pessoas para tratar de determinados estímulos sexuais, sucessivamente observando as reações das crianças. Ele escreve pessoalmente no próprio livro, abre aspas, as crianças reagiram às manipulações sexuais por parte dos adultos de diversas maneiras. Retorciam-se, gritavam horrivelmente, tinham violentas confusões, grandes tremores ou experimentavam dores terríveis. Nesse sentido, ele construiu a sua experiência, elaborando duas tabelas, as tabelas conhecidas como tabela 30 e tabela 34, e manifestou isso em duas obras denominadas o comportamento sexual dos homens e o comportamento sexual das mulheres. E divulgou isso como se fosse uma normalidade biológica de comportamento dos seres humanos.
Evidentemente, por conta das ideologias seguidas, o relatório 15, que é o produto de suas experiências, é citado várias vezes em discussões teóricas e científicas como fundamento para teorias voltadas à sexualidade humana. E mesmo com os questionamentos e as apresentações de Judith Heitman desde 1981, quanto aos crimes praticados por Alfred Kinsey, que foi, inclusive, informado por seus colegas profissionais que era extremamente problemático a forma de experimentar, mas os fins justificavam os meios. John Money, na mesma esteira de Kinsey, usando ele como base, fez experimentos em torno da identidade de gênero. E uma das suas experiências, o caso John John, repercutiu com muita fama, porque ele propôs que, sendo a identidade de gênero um construto totalmente social, diante do caso John John, uma criança que havia perdido, num erro de circuncisão, parte do seu órgão genital, acabou tendo essa deformidade ao longo da vida, e, enquanto ainda criança, John Money sugeriu aos pais que ele fosse criado com a identidade de gênero oposta, manifestando assim a necessidade de estimulá-la a determinados comportamentos sexuais do ponto de vista da sexualidade oposta, a sexualidade feminina oposta à criança. E não é preciso dizer que o experimento deu totalmente errado e a criança manifestou sérios distúrbios psicológicos ao longo de sua adolescência e de sua vida adulta. Parte dos seus experimentos incluíam a manifestação de comportamentos sexuais incestuosos com seu irmão do sexo masculino, a apresentação de fotos e vídeos de comportamentos sexuais específicos, entre outros abusos. Na Idade Moderna, já no século XXI, um comediante e sociólogo norueguês propôs a ideia do paradoxo da igualdade de gênero, comparando os países escandinavos a outros países subdesenvolvidos em termos de igualdade de gênero. Questiona-se muito que se a identidade de gênero é construída socialmente, porque boa parte dos homens e boa parte das profissões vinculadas à tecnologia, à racionalização, à engenharia, são majoritariamente preenchidos por homens, e por que as profissões sociais, tais como educadoras da primeira infância, enfermagem e outras similares, são majoritariamente preenchidas por mulheres. Se a construção é social, por que nos países que têm mais igualdade entre os gêneros e entre os sexos, essa situação se mantém? Ele cita uma série de estudos, ok? Um dos estudos é de Richard Lipa, que observou em 53 países e percebeu que em todos os 53 países essa diferença existe, suprimindo assim a ideia de que seria simplesmente um construto social. É natural, portanto, que o homem seja mais voltado ao objetivo, ao racional, ao direto, ao lógico, e, portanto, é natural que tenham mais homens nas profissões tecnológicas e menos homens nas profissões mais sociais. Evidentemente, tem homens e mulheres em ambas, e os homens que estão em profissões sociais, as mulheres que estão em profissões mais tecnológicas, manifestam um belo acréscimo e um ponto de vista oposto que auxilia muito no desenvolvimento profissional. Mas a maioria se interessa conforme o gênero. Outro estudo de Trond de Sete, do Hospital da Noruega, fez uma observação com crianças de 9 meses, colocando brinquedos tipicamente masculinos, tipicamente femininos, e observou que a maioria das crianças, homens, tem interesse por brinquedos masculinos com 9 meses de idade. São brinquedos mais voltados à forma, a determinadas características mais de montagem sensoriais, enquanto os objetos, os brinquedos femininos são mais voltados a rostos humanos, a bonecas humanas, e as crianças já nessa idade tão tenra têm esse interesse maior em um e outro ponto. A outra questão é o experimento de Simon Baron-Cohen, um psiquiatra de Cambridge, na Inglaterra, que fez experiências com crianças de 1 dia de vida, apresentando imagens de objetos e imagens de rostos humanos de pessoas, observando quanto tempo o interesse do recém-nascido dava para cada uma das figuras, notando que os indivíduos masculinos tinham mais interesse nas formas e as femininas mais interesse nos rostos e na visão de um ser humano. Emmanuel, na obra O Consolador, preconiza a educação familiar do ponto de vista sexual e do gênero e a sua importância, porque é na família, desde a mais tenra infância, que nós aprendemos a lidar com nossas circunstâncias.
Evidentemente, há famílias com sérios distúrbios, com viciações mil, e é necessário que a vida nos traga outros campos para aurirmos as nossas virtudes necessárias para superar a nossa jornada heróica de conhecer e aprender ao longo da nossa vida. Mas nós precisamos lidar com a autoeducação, precisamos ser estimulados à autoeducação. E Emmanuel, em O Consolador, na questão 184, aliás, na questão 113, diz que a liberdade não pode ser absoluta para a criança, pelo contrário, ela tem que ser incentivada através de uma disciplina terna, a aprender a lidar com seu corpo, com suas circunstâncias aos poucos, naquilo que é pertinente à sua infância, evidentemente, até que ela, na fase da adolescência, descubra pelo seu desenvolvimento morfológico a sua sexualidade e aprenda aos poucos a lidar com ela de uma maneira bem direcionada. E isso se dá através de uma educação familiar voltada para a responsabilidade, em que o adolescente e o jovem precisa aprender a lidar com o trabalho, a lidar com as suas vivências do ponto de vista de relacionamentos humanos, aprendendo primeiro a disciplina, a responsabilidade, o respeito, antes de envolver-se em determinações tão importantes para a vida como a manifestação sexual. Assim, é necessário sublimarmos no dever, como nos dizeres do Espírito Miramês, comentando a questão 200 do Livro dos Espíritos, precisamos nos sublimar na liberdade e no dever. Isso vai de encontro às ideias de Herbert Marcuse, John Money, Alfred Kinsey, que preconizavam a liberação sexual total entre os seres humanos, de modo que todas as relações humanas deveriam ser pautadas por contato sexual entre adultos e crianças, entre indivíduos de sexos diferentes, e alguns defendiam até mesmo entre pessoas e animais. Isso significa dizer que, do ponto de vista desses teóricos, o prazer é mais fundamental para a vida humana do que qualquer outra coisa. E a crítica à sociedade atual é uma crítica voltada à ideia de que o trabalho é excessivo e desnecessário para a nossa vivência humana, quando, na verdade, o trabalho, a jornada, faz com que nós dependamos deles, como preconizado por Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo A Lei do Trabalho, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Assim, nós construímos o amor através de nossas vivências uns com os outros. E assim, podemos construir isso através da educação familiar e das nossas vivências, manifestando nossas melhores características conforme nossas circunstâncias. Isso fundamenta a construção do nosso ser moral, que, nas palavras de Herculano Pires, no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, nos diz que devemos desenvolvermos como seres humanos para sermos morais, o sentimento e a razão em equilíbrio. E para isso, a vivência, o amor, a responsabilidade são indispensáveis. Eu passei do tempo, mas era o que tínhamos para falar acerca do assunto. É muita informação, faltaram informações que eu tinha separado, mas nesse momento eu abro para o nosso debate, discussões, questionamentos. E muito obrigado pela atenção de todos. Tranquilos, né? Eu estou com ele, eu não estou com ele e acredito que estou, né? Eu sou homem, mas me sinto no corpo de mulher. Era só isso. Esse é um exemplo interessante, Lu, porque ainda assim não nos podemos furtar das circunstâncias, né? Então, é como nesse exemplo que você diz, em um determinado momento eu estou sem óculos. E existem duas coisas que eu preciso considerar aí. Vamos colocar dessa maneira, né? Eu vivo utilizando óculos, de repente eu estou sem óculos. Eu posso acreditar, posso desejar, posso ter todas as situações relativas à forma como eu sou quando estou usando óculos. Mas o fato é que agora eu estou sem óculos, eu preciso lidar com isso. Não quer dizer que, como você bem disse, né, que seja um castigo, que seja uma punição, que seja exigido uma disciplina impossível, que seja, enfim, qualquer que seja a circunstância. E isso principalmente quando nós falamos em termos de identidade, em termos de transexualidade, no sentido de que muito mais do que o interesse sexual, o comportamento de gênero, para usar a definição que é mais comum, a função, o comportamento de função, com que aquele espírito está acostumado, vai precisar de uma adaptação.
Porque por mais que, como dizemos, né, viveu várias vezes numa determinada polaridade, agora ele está na outra polaridade. Então nós temos o nosso psiquismo e temos o nosso corpo influenciando diretamente o psiquismo. Então, essa é a grande dor desses espíritos nessa condição. Por um lado, muitos se entregam a determinados estímulos externos, desses teóricos todos, de determinadas situações, e acabam incorrendo em viciações mil. Por outro lado, aqueles indivíduos que estão realmente naquele processo de crise, de tentativa de compreensão. E é difícil para eles, porque mesmo se pavimentarmos a nossa sociedade pelo respeito, pela tolerância, ainda assim, eles têm um organismo que apresenta o mundo do ponto de vista da sexualidade oposta à função que essa pessoa tem melhor construída na sua psique. É literalmente o que é dito nesse contexto, que é um espírito do oposto, preso num corpo em oposição ao dele. Mas ele não tem como se libertar daí, não há como modificar essa circunstância. Por mais que se façam intervenções de todos os tipos. Então, a pessoa precisa lidar com isso. Ela vai ter que lidar com isso a sua vida inteira. Lidar com isso não quer dizer que ela deva se furtar aquelas características que ela tem psicologicamente. É isso que tem que ser bem enfatizado. Mas ela vai ter que lidar com a circunstância externa e aquilo que é exigido dessa circunstância externa. Não tem jeito. Como aquele exemplo da mulher que acredita ser um cavalo. Ela vai ter que fazer todas as atividades inerentes ao fato de ela ser uma mulher adulta, humana, no país tal, em que ela vive no país tal. Vai ter que viver assim. Não há circunstância que evite isso. E o problema é que, do ponto de vista de teorias, estimula-se muito a ideia de uma liberdade absoluta do ponto de vista do comportamento e do ponto de vista do pensamento. E essa questão da identidade é influenciada de uma maneira muito larga por isso. E, aos poucos, isso vai se sedimentando de tal forma que começa a afetar a forma como as relações sociais são construídas. Um vídeo que eu assisti recentemente, um orador questionava aonde isso ia parar. Porque, por exemplo, a situação de um indivíduo que foi preso, isso é um caso real, um indivíduo que foi preso por cometimento de crimes sexuais, estupro, entre outros, quando foi preso, declarou ser transexual, declarou acreditar ser uma mulher presa dentro do corpo. E por conta da pressão dessas teorias, os incumbidos de determinar o seu destino determinaram que ele fosse preso junto em uma prisão feminina. E o fato é que ele cometeu violações sexuais dentro dessa prisão. Então, torna-se difícil manter um critério subjetivo para determinar as nossas relações sexuais, ou nossas relações pessoais com as pessoas com base nas funções sexuais que estão dentro da mente de cada um. A mera declaração do que uma pessoa faz, de como uma pessoa sente, é muito difícil do ponto de vista objetivo de determinar condutas a serem exigidas e praticadas por cada um. Por isso, e como isso é insustentável, vai ser natural que isso seja sempre uma circunstância com a qual a pessoa vai ter que lidar. Outras circunstâncias são o preconceito, as dificuldades da sociedade. Isso realmente tem que ser modificado, porque devemos nos focar do ponto de vista da dignidade humana e do respeito e da tolerância, do bem, sobretudo. A teleologia é a teleologia do bem, a finalidade do bem. E, por outro lado, o indivíduo precisa lidar com as finalidades corporais com as quais a sua biologia foi construída. E isso manifesta uma série de características que ela vai possuir, independentemente daquilo que ela acredita ser como função dentro de si. Outras perguntas, comentários? Eu tenho. De anos de existência da espécie. Então, nós acabamos tendo que lidar com as nossas circunstâncias. E o que é triste, em relação a esses casos que você citou, é a situação de que a pessoa é submetida a diversos tratamentos. E, como eu disse, isso não vai modificar, nos termos lá que a Joana Gênesis colocou, vai modificar o tamanho do diencéfalo da pessoa. Ela vai continuar produzindo e aprendendo determinados tipos de hormônios mais do que outros. E isso vai tender os comportamentos dela para um lado específico mais do que o outro. Então, ela vai ficar com o seu organismo totalmente desequilibrado.
por um lado, manifestando uma morfologia, uma quantidade de hormônios injetados, ministrados, ou seja, como for, de um jeito, e um organismo, um cérebro, que absorve pela viés do polo oposto. Então, ela vai sentir, vai ser necessário, não, é normal, é natural que o corpo tenha uma resistência, essa resistência vai se manifestar do ponto de vista psicológico. E aí a pessoa vai se sentir deslocada, ela vai se sentir mal quase que 100% das vezes. Vai sentir problemas, depressão, e aí vai. Então, E aí problemático. onde entra a ajuda psicológica, né? Exato. E mesmo a ajuda psicológica, ela vai amenizar, vai ajudar, quando há o caso, né, de inversão por intervenção cirúrgica, ela vai amenizar, mas não vai solucionar a dificuldade da pessoa, ela vai ter que lidar com essa circunstância que ela construiu a vida inteira. Agora, a ajuda psicológica para definir o que vai ser tomado como medida é realmente fundamental, desde que seja uma ajuda sincera, equilibrada e bem fundamentada. E nessa parte fundamentada a gente tem sérios problemas, porque as teorias muitas caminham por esse viés que eu falei durante a preleção. Por isso que tinha que ser uma ajuda mais espiritual, né, Danilo? Para ajudar ele a lidar com o seu ser espiritual também, né? Emmanuel deu a chave, né? Educação desde a primeira infância, educação familiar, equilibrada. Emmanuel no Consolador é tão feliz nessa parte que ele comenta, tinha que ser necessário a criação de institutos vinculados à espiritualidade, à psicologia e à moral, para ensinar os pais a ser pais antes de ser pais. Para que eles possam fazer realmente um desenvolvimento dos filhos produtivo e equilibrado. Evidentemente, nós aurimos de outros campos aquilo que achamos mais necessário, mas seria uma medida realmente muito feliz. Infelizmente, não completa, né? E o teve sobre Paulo, né? Sobre Saulo ainda, né? Com relação à sensibilidade. Você poderia voltar um pouco nesse aspecto? Sim, e nisso é interessante porque a jornada do herói, se a gente for adaptar, né, desmembrar a jornada do herói original e aplicar uma versão masculina e uma versão feminina dela, nós temos ela essencialmente determinada quando em vida, quando estamos falando em seres encarnados, principalmente definidos por marcadores biológicos. É natural, o cérebro humano naturalmente faz com que nós entremos nesse ciclo através da nossa perspectiva biológica, ainda que, psicologicamente falando, eu me identifique mais com a polaridade oposta. Então, muitas vezes, um homem, como o Júnior explicou muito bem, um homem, um indivíduo, o espírito, reencarnou várias vezes como homem, então ele tem uma funcionalidade psicológica mais masculina. Em determinado momento, ele precisa reencarnar num corpo biologicamente feminino. Quando isso acontece, ele vai ter que lidar com uma jornada da heroína, por causa do organismo feminino, que faz com que ele lide com diversas circunstâncias femininas, não só sociais, mas biológicas, inclusive. E passando por essa jornada feminina, ele sedimenta o fenômeno da sua sensibilidade, as suas características femininas. Aí entra essa questão, né? Como indivíduo biologicamente feminino, ele precisa lidar com o masculino que o rege. Nesse caso, a jornada da heroína, exatamente como o Maureen propôs, segue aquele ciclo, o ciclo da imagem que eu coloquei lá. Primeira coisa que vai acontecer com o espírito nessa condição é uma busca de identificação com o lado oposto, com o masculino. Porque ele vai sentir necessariamente toda a problemática referida à inversão de polaridade que nós citamos. E pelo ciclo apresentado pela Maureen Murdoch, isso. O ciclo apresentado por ela, a identificação com o masculino chega a um ponto que ela se torna insustentável para ele, porque ele tem um organismo feminino e ele tem uma feminilidade interior, mesmo identificado com a funcionalidade oposta, porque ninguém é absolutamente masculino como espírito ou feminino como espírito. Ele tem uma feminilidade ainda que mais latente do que o lado masculino dele. Então, em determinado momento, ele vai ver a necessidade, no caso, ela, como pessoa encarnada, né, vai ver a necessidade de ver que não supre ela simplesmente seguir o modo de comportamento masculino, estando num corpo feminino. E ela começa a se identificar com as polaridades femininas opostas. Em muitos momentos acontece o que a Maureen cita no ciclo dela. Há uma
rejeição total do masculino. Aí começa aquela projeção de exaltar a feminilidade, mas invertendo determinadas características, trazendo características masculinas para a feminilidade. Até o momento que ela percebe essa diferenciação e percebe que ambas as características são necessárias e a integração e o equilíbrio. E ela encontra a sua paz psicológica aliando-se às suas circunstâncias. Tanto na jornada do herói geral, como na jornada do herói masculina ou feminina, existe e frequentemente acontece a possibilidade do herói não ser bem-sucedido na sua jornada. E nesse caso, ele trava em alguns dos estágios e leva esse travamento para vidas sucessivas, para a existência espiritual, até que ele se liberte. É nisso que consiste a ideia de expiações. A jornada em si é uma provação, mas a expiação é quando nós falhamos na jornada e precisamos retrabalhar essas circunstâncias novamente. E nesse sentido, muitas pessoas têm realmente dificuldade em compreender esse equilíbrio interior, do ponto de vista da bipolaridade, de funcionalidades sexuais, ou da androgenia, para usar uma outra terminologia, enquanto espíritos. Porque uma vez que nós compreendamos esse equilíbrio, como espíritos, nós alcançamos, em parte, um ideal humano fundamental, que é a construção de um ser voltado para a moral, como diz Herculano Pires. O equilíbrio entre razão e sentimento, entre masculino e feminino, que significa que alcança-se efetivamente a definição kardeciana em O Livro dos Espíritos. O espírito passa a não ter um sexo absolutamente definido mesmo, ele está em equilíbrio de caracteres espirituais, que significa que ele pode encarnar no corpo masculino e feminino sem ter dificuldades em se aliar à circunstância que ele vem. Quando isso acontece, é o ideal desse espírito, ele alcançou a sua produtividade. Isso é muito bem expresso pela jornada da heroína da série, que tanto fazia para ela, você me entende como homem, então eu vou ficar como homem aqui escondido até que seja necessário. Como mulher, eu fico também como mulher, não tem problema. E enfrentou todas as questões com o magistral exemplo do seu comportamento tão bem exaltado pelo espírito de Emmanuel, que coloca no prefácio que o objetivo da obra é apresentar ela como um arquétipo modelo de comportamento. O mesmo vale, por exemplo, para Abigail, na obra Renúncia. Abigail, não, aliás, Alcione, espírito de Alcione na obra Renúncia, que também vem de outras esferas para lidar também, ter ser toda uma jornada da heroína de um ponto de vista de construção interior, mas principalmente, e isso é mais incrível, ela vem não simplesmente como heroína conhecedora para ter a jornada da provação, ela vem como indivíduo, como espírito construído, já completo desse ponto de vista do herói. Então ela já assume a sua condição, a mesma condição da Abigail no Paulo Estevam, a condição de objetivo para uma outra pessoa. A responsabilidade dela é em face de uma outra pessoa. Ela já não quer construir o para si, ela está focada no para o outro. E é um estágio além do nosso nível aqui de réis humanos mortais. Porque ela assume a sua condição feminina, porque o outro é masculino. Ela reencarna nessa condição, porque ele vai fazer a jornada do herói, e no final da jornada do herói, ele teria que, para completar, ele teria que encontrar ela como recompensa, exatamente como Paulo e Abigail. E, evidentemente, como informado pelos mentores dela no início da obra, ele não consegue. E ela acaba sofrendo e passando por toda uma jornada heróica de sofrimento, sem alcançar o objetivo que ela se propôs para ele. Mas, como dentro dela, né, reforçou todos os seus caracteres, ela volta ainda melhor do que antes de voltar à Terra. Todos esses arquétipos são excelentes, excelentes para o estudo dentro do Espiritismo, e a obra espírita é muito fantástica nesse ponto, porque ela não trabalha simplesmente com simbologia, é simbologia aliada a todos os fundamentos da realidade, vivências reais, pessoas reais, a espiritualidade, ao mundo espiritual. Então é muito profundo, nos toca bastante. E embora nós ainda utilizemos muitos mitos antigos, o Espiritismo nos trouxe uma forma de avaliar o mundo através desses modelos concretos, colocando como o maior modelo de todos o próprio Cristo. Este realmente superando todas as dificuldades de dualidade, de polaridade de função, porque ao mesmo tempo que ele aceita a sua função
masculina socialmente atribuída a ele necessária. Ele também não guarda quaisquer preconceitos referentes às posições anteriores. E ele é especificamente a representação de um comportamento equilibrado entre a polaridade masculina e feminina. Racional, direto, inteligente e sábio em todos os aspectos que se considere, e ao mesmo tempo meigo, sentimental e terno em todos os outros. Alia sempre a disciplina necessária para a construção do espírito com a ternura e o afeto que embraça aqueles que necessitam do lado feminino. Então, ele lança-se às tradições de seu construto interior para apresentar a possibilidade da construção externa da vivência. E nisso ele sempre foi muito aberto ao acolher mulheres, homens, em quaisquer circunstâncias que sejam. Então, ele superou, como sempre, em todos os campos, superou também este, em que nós ainda estamos presos na dificuldade de entender o nosso próprio dualismo social, espiritual, etc. Então, Júnior, era mais ou menos nesse sentido que você estava querendo comentar? Pois é, a dificuldade que nós temos em relação às teorias, a essa teoria aberta e relativista, do ponto de vista subjetivo da pessoa, a pessoa se define como ela quiser, evidentemente não pode desconsiderar as circunstâncias. Foi o que nós definimos desde o começo, né? As circunstâncias, elas são importantes. Então, a pessoa, ela se coloca ou se define... vamos colocar de uma maneira mais direta. A definição da pessoa muito mais está atrelada a uma resposta voluntária dela em face daquilo que ela deseja e de como ela está compreendendo e interpretando o mundo, do que efetivamente aquilo que é a identidade específica dela. Então, quando o marcador psicológico, né, a função psicológica é exageradamente oposta, essa pessoa tem uma distonia, para usar um termo mais comum na medicina, mas ela tem essa dissipação entre o biológico e o psicológico, e tem essa dificuldade em lidar, isso fica mais claro. Mas quando falamos em gênero neutro, muitas vezes a pessoa é muito mais algo que a pessoa almeja e não algo que ela é interiormente. Voltemos ao exemplo da mulher que pensava que é um animal qualquer. Dentro de si, como espírito, ela não é aquele animal. É algo que ela gostaria de ser. E ela fica buscando isso e tentando manifestar, emulando comportamentos. Isso acontece em muitas perspectivas, em muitas situações. Nós vivemos nesse mundo ideal, utópico do nosso interior. Nós ficamos pensando como seria bom sermos ricos, como eu gastaria meu dinheiro na Mega Sena, sem ter essa circunstância para nós. Ficamos mentalizando outras circunstâncias. E quando falamos em teorias que estimulam as pessoas a serem conforme elas queiram ser, qualquer que seja a maneira, aí surgem essas formações múltiplas, não só gênero neutro, mas uma porção de outros gêneros vão sendo criados com base nos interesses individuais de cada um. Claro que os interesses individuais vão formar a individualidade de cada um, porque ninguém tem uma individualidade idêntica ao outro. Mas os marcadores circunstanciais são importantes para a definição de como a pessoa lida com o mundo. Então, a pessoa se define como gênero neutro porque tem características, interesses de um ou de outro campo, e eu não estou falando de interesses sexuais, só da parte do comportamento. É natural, porque todos nós temos os dois comportamentos. E ela tenta equilibrar um com o outro porque ela almeja ser um indivíduo equilibrado. Muitos almejam ter a aparência diante do grupo que ela inclui. Muitos querem manifestar algo diferente porque foi apresentado um determinado sistema educativo ao qual ela agora oferece ojeriza por conta de circunstâncias mil. Mas ela ainda tem o corpo é um definidor que vai desequilibrar a neutralidade alegada do seu assim dito gênero. Do ponto de vista sexual, temos, por exemplo, o fenômeno da bissexualidade em termos de orientação sexual. Mas isso também é uma construção pavimentada em interesses. A pessoa vai estimulando, e nisso a pornografia, várias situações sociais que estimulam a sexualidade, muitas vezes excessiva, permitem que nós estimulemos o cérebro, a mentalidade, a psique, e, portanto, o próprio corpo,
para ir construindo esses comportamentos. Nem sempre vem de viciações sexuais, mas é uma construção dependente de como nós permitimos lidar com os nossos desejos sexuais. E quanto mais permissivos nós somos, mentalmente falando, mais nós abrimos a gama de possibilidades de interesses sexuais. E aí surgem os fetichismos, as variações, muitas situações bizarras, as questões criminosas que já citadas, como a pedofilia e as perversões sexuais de todos os tipos, vão sendo construídas dentro de nós mesmos do ponto de vista do interesse sexual também. Mas como temos marcadores biológicos muito intensos, eles direcionam, em boa parte, o comportamento que nos é mais apto, mais fácil de ser, a filtragem daquilo que o espírito manifesta através do corpo físico. Então, o gênero neutro, na verdade, é mais uma percepção pessoal da pessoa por conta de seus desejos do que uma realidade psicológica de per si. Até porque, como podemos definir o que é neutro? O que é um gênero neutro? Qual é a medida de equilíbrio entre um e outro? Na verdade, nós temos comportamentos femininos e masculinos o tempo inteiro, todos os indivíduos, independente do interesse sexual em si. Nós necessitamos da ocupação com as coisas e da preocupação com as pessoas. Não é nem só um e nem só outro. Sempre estamos oscilando entre um e outro. Então, é muito mais, no meu ponto de vista pessoal, uma definição pessoal, um desejo fundamentado em diversas circunstâncias possíveis. Algumas delas é a aparência perante o grupo social ou intelectual que a pessoa pertence, outro é a crise ou a resistência àquilo que é oferecido, então ela quer ser algo diferente, às vezes só pela pura diferença, e outras pessoas que são indecisas, e estão em crise de identidade, e, portanto, para não fazerem uma definição absoluta, se classificam como neutras. Agora, em nada impede o indivíduo de se entregar à profissão X ou profissão Y, ao interesse de hobby X ou interesse de hobby Y, e isso definir ela como do gênero tal, do gênero X ou do gênero Y. Então, na verdade, não é a circunstância que me define, é como eu decido usar a minha circunstância. Então, a minha compreensão é isso que acontece. E é impossível neutralizar absolutamente as características femininas e masculinas, exceto do ponto de vista de virtude espiritual, já fora do campo físico. Mas, para nós outros, da grande maioria dos espíritos encarnados na Terra, estamos sempre oscilando entre um e outro. E essa oscilação é contínua ao longo da vida, inclusive. Não é uma definição fixa, perfeita, mas manifestada com as condições pessoais de cada um, corpo, espírito, vivências do passado, etc. É importante não confundir com a ideia de que nosso gênero, nossa identidade é totalmente fluida. Uma hora eu sou isso, uma hora eu sou aquilo. Na verdade, são características, mas a funcionalidade permanece definida pela necessidade encarnatória do espírito. Isso se apresenta no corpo e em outras forças psicológicas que estão dentro dela. Espero que tenha sido suficientemente esclarecedor. É uma temática um pouco complexa de definirmos sem outras introduções mais longas.